Seguimos. Módulo 6, História da Umbanda, curso online referente à minha graduação em Ciências da Religião, licenciatura, pela Faculdade Uninter. Eu sou o Eduardo e vamos para mais um módulo. Como eu sempre falo, foi quase. Como eu sempre falo em todos os módulos, História da Umbanda, Alexandre Comino. Esse aqui é o livro que eu uso de base para poder estar passando esse conteúdo, né? Esse daqui também é o outro que eu utilizo também bastante como base, né? Coletânea Umbanda, Origens da Umbanda, Padrinho Juruá, além dos textos da internet, PDF, páginas, pesquisas, vídeos, etc. Ok? Então a gente estamos tratando agora dos períodos de expansão umbandista. Como eu já falei nos módulos anteriores, o Alexandre Comino, nessa obra dele, ele divide o período de expansão em 4, que ele chama de ondas, né? Isso aí também é fruto aí das pesquisas que ele realizou, né? Não só da literatura umbandista, como também de pesquisas de alguns acadêmicos, né? Antropólogos, sociólogos, etc. E eu acredito, como eu já falei em outro conteúdo, que essa forma de dividir os períodos de expansão é muito positiva, porque a Umbanda ela acaba inevitavelmente acompanhando aí as mudanças da sociedade. Não só a Umbanda, como qualquer manifestação religiosa. E, inevitavelmente, ela é transformada pelas mudanças da sociedade. Assim como a sociedade, ela passou por algumas mudanças e evolução ou regressão, né, vamos colocar dessa forma, em virtude da atuação de outras manifestações religiosas, né? Por mais que o catolicismo, muitas das vezes, ele seja retratado numa ótica negativa, a gente teve muita coisa positiva em termos de lei, de ensino e que foram trazidas, implantadas ou semeadas pelo catolicismo, tá? Então, a gente tem que, sempre que a gente se propuser a estudar e entender como é que a gente chegou nesse momento da Umbanda, sobre tudo que ela causou de positivo e de negativo na comunidade no geral e na comunidade umbandista, o povo de santo em particular. Ok? A gente tem que pensar sempre fora da caixa. Então, o conteúdo nosso hoje aqui, né? História da Umbanda, segundo período de expansão, que o autor divide aí de 1929 aí é um ano bastante emblemático, né? A nível mundial, acredito que todos saibam aí, já vimos aí na escolinha da Tia Teteia lá, tá? Bastante emblemático esse ano aí. E vai até 44, que também são períodos emblemáticos, né? Queda de bolsa, guerra mundial e são períodos que a humanidade ela passou por grandes transformações, tá? Então o objetivo desse conteúdo hoje é explorar os eventos que marcam esse segundo período de expansão umbandista, apresentar como a imprensa dominante, né, na época apresentava a Umbanda para a sociedade. É inegável que a imprensa ela tem um papel de formador de opinião, de fato, né? A gente sempre fala isso e hoje acredito que a mídia tradicional ela perdeu muito espaço em virtude das mídias independentes, mídias sociais, mas ainda assim ela tem bastante relevância na formação de caráter e formação de opinião do cidadão comum, tá? E citar a criação da Federação Espírita de Umbanda do Brasil. No livro dele algumas passagens, diversas passagens, tá como espírita, mas eu já vi diversas vezes como espiritista, tá? Federação Espiritista de Umbanda do Brasil, que posteriormente virou aí a UEUB, né? Que é a União Espiritista de Umbanda do Brasil, tá?
Então, para a gente alcançar esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar aí os acontecimentos que marcam esse segundo período, né? Alguns deles não tem como, é humanamente impossível a gente contemplar num vídeo de 1 hora, 40 minutos, todas as causas que influenciaram, até porque a gente sempre fala muito, foi se perdido é, em termos de conteúdo, por essa falta de cultura mesmo, de preservar e cultuar o passado, muito foi perdido, muito foi apagado, né, para fins realmente de não responsabilização de alguns setores e segmentos, tá? Então é por isso que fica, quando a gente para estudar, não só da Umbanda, né, Candomblé, religiões de matriz africana, a gente vai encontrar diversas lacunas históricas que geram aí diversas margens de interpretação, tá? Vamos verificar sobre a imprensa preconceituosa, vamos abordar aí algumas manchetes, matérias que tem nesse livro aqui também, tá? Vamos falar um pouquinho da FEUB e vamos falar um pouco desse movimento ou fenômeno social que é uma via de mão dupla. Muito se fala do embranquecimento, mas é uma via de mão dupla. A partir do momento que, ou concomitantemente, aí, ao mesmo tempo que ocorre o embranquecimento, né, que seria aí as práticas religiosas de matriz africana serem retratadas ou trabalhadas de uma forma que fosse socialmente aceito, existe também um fenômeno do empretecimento, né, que seria essas práticas de religiões predominantemente praticadas ou professadas pelos brancos serem trazidas e adaptadas para uma realidade de terreiro, né? E hoje isso é muito fácil de você identificar, é só você ver os termos mais comuns que vocês usam, nós usamos na parte de estudo teórico doutrinário umbandista. A própria nomenclatura de médium não vem com a Umbanda isso aí, né? As orações, a forma ritualizada de culto, né? Começo, meio e fim, culto dos santos católicos, consagrações, diversas são as práticas, tá? Se a gente parar para anotar e botar num papel, tem muita prática, e não só, a gente normalmente quando a gente fala de religiões predominantemente praticadas por brancos na época, a gente fala sempre do catolicismo, mas a gente sabe que a Umbanda ela não bebeu só dessa fonte, tá? Bebeu de diversas outras fontes também. Então a busca pela legitimação e reconhecimento como religião fará a Umbanda demonstrar nesse segundo período a característica que lhe é constantemente atribuída, que é a resistência. A gente vê sempre a comunidade Povo de Santo falando de a Umbanda é uma religião de resistência, o Candomblé é uma religião de resistência, o Catimbó é uma religião de resistência, justamente por toda a trajetória que a religião teve que passar, obstáculos que teve que superar para se afirmar como religião e galgar ou lograr o respeito que ela merece. Tá? Então foi de fato um trabalho de resistência. Alteração de culto, mascarar culto, travestir culto, foi um trabalho que demandou realmente esforço e muita fé por parte daqueles que nos antecederam, ok? Então, o jogo de cintura, a versatilidade de culto e a grande capacidade de adaptação às diversidades, né, às intempéries, né, às vicissitudes, proporcionarão à Umbanda manter-se viva no cenário nacional apesar da perseguição estatal, né? Então é importante também quando a gente começa a tratar desse quesito resistência, que a gente lembre que embora hoje cause uma confusão identitária ou de doutrinária, essa não codificação, não padronização de culto por parte daqueles que foram os baluartes, proporcionou para nós, né, nós que eu digo, os nossos antecessores, antepassados, etc., proporcionou realmente a sobrevivência da religião.
né? No outro vídeo eu citei lá o Sun Tzu, inclusive, porque se eles não sabiam que estavam combatendo, porque era muito versátil, então eles não tinham como focar em um grupo específico. Isso é uma visão minha. Eu acredito que se a partir da Anunciação tivesse todo um corpo definido, o que é e o que não é, e o que não é vai ser expurgado, seria muito mais fácil para o aparato estatal dizimar ou pelo menos causar um dano considerável para a religião umbandista. Essa é uma visão minha e eu acredito que caiba de fato aí a reflexão, ok? Então, nesse período, segundo período, denominado por Alexandre Comino como segunda onda umbandista, né? E quando vocês forem olhar o livro dele, vocês vão ver que de fato ele vai dividindo os períodos dessa forma. Não é, não é algo que fica no mundo das ideias. Deixa eu achar aqui que eu marquei. Marquei, mas já saiu, né? Aqui, ó. Vamos ver se dá pra botar na câmera aí. Ele de fato ele vem. Aqui tem uma foto da Mirim, né? Uma foto da Mirim aqui. É uma pena tá em preto e branco, mas aqui, ó, ver se dá pra ver, ó. Segunda onda, a data. Então ele de fato ele vem trabalhando dentro das ondas, tá? Então a Umbanda passa por um período que o autor especificará como a legitimação. Então no módulo passado eu passei para vocês como que ele denomina cada período, né? Então as duas figuras que assumem um papel de protagonismo no movimento são o Caboclo Mirim e não por vaidade, tá? Não por vaidade, até porque quando a gente se debruça sobre o passado e verifica a conduta tanto do Benjamin Figueiredo quanto do Zélio de Moraes, a gente vai identificar seres humanos aí que estavam de fato desprendidos do ego, vamos colocar dessa forma, né? Eles entenderam a missão que eles tinham, a missão espiritual que lhes foi confiada, e eles trabalhavam de fato em pró dessa missão, né? Não trabalhavam para que o nome deles entrasse para a história ou que a vertente, não, eles trabalharam em pró da Umbanda, seja a manifestação que fosse, tá? Então eles se destacam realmente pelo trabalho que foi prestado a longo prazo, né? Inclusive eu posso estar enganado, né? Porque eu também não sei tudo e meu conhecimento é limitado, mas as federações hoje talvez nem tanto por causa da ascensão aí da Umbanda Sagrada, mas pelo menos até a década de 90 ali, as federações que vinham dessa linha, dessa vertente do Caboclo Mirim, eram as mais estruturadas, organizadas, talvez as que produziam um conteúdo, né, de grande relevância para a comunidade, tá? E o Zélio, o que o Zélio trouxe e deixou aí, sem comentários, né? Basta ver que o Dia da Umbanda, que é comemorado nacionalmente, é referente aí à anunciação da Umbanda no plano material pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Então as duas figuras que assumem um papel de protagonismo no movimento são o Caboclo Mirim, que se manifestava através da mediunidade do Benjamin Figueiredo, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que trabalhava com Zélio de Moraes. A gente poderia colocar um terceiro personagem aí, né, que eu sou suspeitíssimo para falar, que é olha lá, o Tata, né, Tata Tancredo, justamente porque ele acabou se tornando um ponto fora da curva, né, por essa vertente mais africanista. E apesar disso, eu sempre falo que vou pegar o livro, eu deixo ele sempre falo que vou pegar para mostrar e sempre esqueço. Apesar disso, que eu ia pegar e fazer uma leitura para vocês identificarem, né, que não é carteação. Mas se vocês pegarem, eu tenho aqui comigo, meus outros livros do Tata estão lá no Rio de Janeiro. Mas eu tenho aqui comigo dois livros do Tata Tancredo que eu estava estudando, que é o Heró da Umbanda,
e a cabala umbandista. E vocês vão identificar ao ler as páginas desses livros que ele fala, a Umbanda dele é uma Umbanda mais africanista, mas ele fala de muitos conceitos teosóficos, ele fala de muitos conceitos hindus, ele fala de muitos conceitos judaístas, fala muito da figura do Cristo. Então é um camarada que, apesar de lutar, né, por essa raiz mais africana, ele não é um camarada da cabeça fechada. A cabeça dele, ele sempre pensou fora da caixa, tá? Então ele fez um trabalho muito importante e relevante também para a Umbanda e deve sempre ser lembrado e considerado. Então diversos foram os trabalhadores que militaram pelo reconhecimento, expansão e legitimação do movimento umbandista, né? Vários são citados ao longo dos diversos estudos que a gente vai encontrar em livros ou em vídeos, etc. Tá? Mas, inevitavelmente, o Benjamin Figueiredo e o Zélio de Moraes, eles se destacam muito no meio da massa aí, tá? Entretanto, esses dois, por todo o serviço prestado, inevitavelmente se destacam. Durante o segundo período, as agremiações que se identificam como praticantes de Umbanda começam a surgir no país, né? Durante o segundo período. E o que vai facilitar essa identificação, né? Essa autodenominação, esse sentimento de pertença? É um fator que vai contribuir sobremaneira para que isso ocorra, a criação, a fundação das diversas federações. Porque o dirigente, o chefe, o pai de santo, ele acaba encontrando uma entidade que lhe proteja, né? Que lhe proteja dos abusos individuais, né? E coletivos, muitas das vezes na figura do Estado, tá? Então, conforme o depoimento de Moab Caldas e João B. Vidal, o primeiro terreiro de Umbanda é fundado no Rio Grande do Sul em 1926. O Centro Espírita de Umbanda, Reino de São Jorge, por Otacílio Charão. O Rio Grande do Sul é um estado também que se destaca muito nesse culto, né, de religiões de matriz africana. No outro vídeo, inclusive, eu citei aí um pouco sobre o censo, né, esse último censo 2010, aí, 2010, 2012, que fala que o Rio Grande do Sul, aponta o Rio Grande do Sul como sendo o estado brasileiro que tem mais indivíduos que se declaram como praticantes de religiões de matriz africana, tá? Em 1932, na cidade de Porto Alegre, é fundado com estatuto e registro em cartório a Congregação dos Franciscanos de Umbanda. Então repara que sempre tem essa associação, essa ligação com alguma entidade, algum santo, alguma característica católica e ou espírita, né? E a gente já sabe por que disso, né? Entre outras causas, a principal era dar à religião umbandista um caráter puro ou um caráter positivo, né? Desassociar essa imagem de baixo espiritismo. Então, muitas das vezes, os cultos, as federações, os terreiros eram travestidos ou denominados, né, com algum item ou nome de cunho católico ou espírita, justamente para isso. Peço desculpas antecipadamente, todo vídeo eu falo, eu moro perto de uma avenida principal, então a gente pode em algum momento aí escutar um barulho um pouco mais alto de carro, moto, bagunça, etc. Peço desculpas antecipadamente, tá? Então, essa congregação foi fundada pelo Laudelino de Souza Gomes, que era um militar da Marinha Mercante, tá? Eu fiz questão de colocar esse fato aí, justamente para reforçar que não era unanimidade essa perseguição por parte de militares, policiais e entes do governo. Muitos eram praticantes tanto do espiritismo, quanto da Umbanda, quanto de religiões de matriz africana,
e ajudaram também na expansão do movimento com criação de centros, terreiros, congregações, federações, uniões, etc. Tá? Os registros históricos mostram que a partir de 1929 já podia se encontrar terreiros de Umbanda registrados em cartório. Entretanto, seu nome social era associado ao espiritismo. Por alguns entenderem que a Umbanda era uma modalidade de espiritismo ou para fugir das perseguições policiais. Então vamos lembrar daquele começo lá do... Inclusive muitas gravações ou registros históricos aí de entrevista do Zélio ou do Benjamin ou de seus contemporâneos aí, eles tratam a Umbanda como o espiritismo de Umbanda. Eles tratam realmente como uma vertente do espiritismo. Então, muitas das vezes, aquele camarada ele não está usando o termo espírita para fugir de perseguição. Ele está usando porque ele, de fato, acredita que era uma modalidade, uma vertente do espiritismo. E muitos tratam ou tratavam, né, a Umbanda como seita justamente por isso, né? Porque o conceito de seita é esse, né? E tem lá um movimento religioso, alguns adeptos não concordam com o sistema religioso dominante, aí eles se separam e iniciam uma nova vertente. E não é o que acontece com a Umbanda, porque é uma coisa, ela não vem do espiritismo, ela não tem como base o espiritismo. Né? Então é completamente diferente, ela tem todo um sistema de crenças, de práticas que, inclusive, se a gente for ver o Pentateuco kardecista, muitas das práticas não combinam. Por isso que você não pode associar os fundamentos. Você pode beber da fonte para entender conceitos diversos, que eu sempre falo aqui, né? Alma, o que é alma, o que é o espírito, para onde vai, são pontos de força, planos superiores, planos inferiores, obsessão, tipos de mediunidade, graus de mediunidade. Você pode beber das fontes, mas você não pode misturar conceitos, porque o espiritismo ele crê em algumas coisas que, em algumas passagens, dá-se a entender, inclusive, que algumas das práticas da Umbanda aos olhos do espiritismo, elas são reprováveis. Tá? Então, não podemos confundir as coisas. A Umbanda bebe de várias fontes, mas ela não se confunde com elas. Tá? A partir de 1934, isso aqui no Rio de Janeiro, tá? Por força de lei, a Umbanda, o Espiritismo, dentre outros cultos, passam a ficar sob jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia do Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui é um golpe forte para os praticantes da religião, porque se você fizer uma analogia um pouco rasa, é como se você fosse fichado. Né? Você vai ter que ir lá na polícia, declarar o seu terreiro, quantos médiuns você tem no seu terreiro, quem são os médiuns que estão no seu terreiro. Então é um tipo de fichamento. Você acaba sendo um agente da polícia, porque você cede dados para que posteriormente ela possa utilizar, né, contra você em forma de perseguição. Ok? Então, cabe lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, desde 1763, funcionava como capital. Dessa forma, quaisquer legislações ou padronizações comportamentais geravam consequências nacionais. Por que é citado isso aí? Porque a partir do momento que a capital, para fins de controle social, controle da ordem pública, ela decide passar para o controle da polícia, um departamento da polícia, os registros dos terreiros. Se você tem um governante num estado X que ele tem essa tendência a perseguir ou uma tendência preconceituosa, ele vai se espelhar no modelo da capital para poder implantar não uma perseguição velada, mas uma forma de controle estatal sobre a manifestação religiosa alheia. E esse modelo aqui, ele acaba se difundindo, se expandindo através do Brasil. Isso aqui facilita o trabalho da polícia, né? Já que antes eles tinham que ficar batendo de porta em porta e adivinhando se era baixo ou alto espiritismo, se tinha ali um camarada com influência ou não, agora isso aí acaba. Porque se é registrado na polícia lá, Eduardo deputado, por exemplo,
Tá lá, Centro Espírita Pai João. Quem que é o chefe lá, o dirigente? Delegado Eduardo. Aí vocês acham que o policial ele vai bater lá no terreiro que é dirigido pelo delegado Fulano das Couve para poder prender objeto de culto, para poder prender praticante? Não vai. Então, esse procedimento acaba facilitando o trabalho da polícia e eles começam a atuar pontualmente, tá? Assim, se o terreiro desejasse exercer suas atividades religiosas, deveriam registrar seu templo na polícia e pagar as taxas que lhe eram impostas. Nesse livro aqui do padrinho, inclusive tem uma passagem que fala que, inclusive, essas taxas não eram taxas fixas, né? O que poderia gerar também é uma questão de, vamos colocar, corrupção ou taxação abusiva, que também é uma forma de você reprimir a prática religiosa, porque a gente sabe que os terreiros, eles, cada um tem a sua possibilidade financeira. Isso hoje, imagine na época. Então, cada um tem a sua possibilidade financeira, né? Se você vê que a autoridade lá, já mal intencionada, verifica que aquele terreiro ali, ele não possui grandes posses, ele podia, se ele tivesse, né, uma postura, um comportamento já voltado para perseguição, botar uma taxa, né, absurda, o terreiro não ia conseguir pagar, inevitavelmente ele ia estar na ilegalidade, sendo passível aí de seu dirigente ou seus adeptos serem presos, o terreiro ser fechado, etc. Então, um grande resquício desse fato são as listas de presença que alguns terreiros mantêm até hoje, né? Na minha casa, na casa que eu fui feito lá, existe essa lista ainda, até hoje, tá? Muitos não entendem o porquê dessas listas, né? E, inclusive, o senhorzinho lá, o seu Amaury, ele sempre cobra o pessoal para assinar a lista de presença, né? E a gente conversando com ele assim, ele já tá com seus 90 anos aí, a gente conversando um pouquinho com ele de como era o terreiro da mãe dele na época, ele conta muitas histórias que eles estavam tocando a sessão e tal, e daqui a pouco ele ficava na janela verificando se a polícia ia se aproximar, ou se estava chegando, e ele ficava ali de tocaia na janela, só observando. Quando ele via que a polícia apareceu na esquina, ele dava o aviso, o pessoal apagava a luz, parava de tocar o atabaque, para que eles não sofressem aí a repressão estatal, né? Seu Amaury é a história viva da Umbanda aí. Então, essas listas aí eram também uma ferramenta de controle estatal. O camarada, antes de entrar no terreiro, inclusive, para fechar ou para apreender objeto de culto, o camarada ele solicitava a lista de presença e verificava quem estava ali dentro. Aí é muito óbvio para a gente, muito claro, você entender que se tivesse uma autoridade política ali, claro que tinha algumas autoridades políticas e membros da alta sociedade que frequentavam, mas omitiam, né, não se identificavam ou se identificavam com outros nomes porque não queriam ter a sua imagem associada às práticas, né, de matriz africana. Mas aqueles que eram de fato adeptos, que não estavam nem aí para hora do Brasil, eles colocavam o nome na lista de presença. Se o policial ali, o delegado, quisesse invadir, ele olhava a lista, ele ia ver meia dúzia de camarada ali que tem posse de que poderia de alguma forma prejudicar o serviço ou a carreira deles, e eles se furtavam de entrar naquela agremiação. Entende? Hoje, assim como o pessoal fala que não tem necessidade hoje de se ter as imagens católicas, hoje as listas de presença você pode ter para fim de registro, né? Para mostrar que realmente você está em atividade e está prestando auxílio para X pessoas, mas você tem que ter um entendimento de como que surgiram essas listas, qual que era a sua utilização nesse momento histórico da Umbanda, tá? Então essa prática visava registrar aqueles que estavam frequentando o templo, facilitando a identificação por parte da polícia. Diana Brown, doutora em antropologia, nos traz a seguinte informação.
Então, a lei de 1934 colocou os praticantes da Umbanda e das religiões afro-brasileiras em uma situação dúbia. Teoricamente, o registro lhes permitia a prática legal. Concretamente, contudo, atraía a atenção da polícia. É isso que eu falei. Então, antes eles não tinham capacidade até a gente verificando lá no segundo módulo, que a gente fala as religiões no Rio, lá do João do Rio, a gente vai ver que as agremiações eram diversas. E o efetivo da polícia era restrito. A polícia também não a gente tem que começar a raciocinar e entender com a cabeça da época, tá? Então, você tem uma polícia com um efetivo restrito, você tem um grande espaço, né, urbano, social, para eles cobrirem com esse efetivo que eles têm. Hoje você tem estradas asfaltadas, você tem métodos, meios fáceis de se locomover. Naquela época a locomoção também era restrita, formas de locomoção. Então o meio, a logística que eles iam empregar para atacar diversos terreiros ou verificar diversos terreiros era uma coisa, na época, para eles muito grande. Então esse trabalho ele acaba sendo facilitado com essa lei que obriga o terreiro a se registrar na polícia para poder trabalhar. Porque aí eles começam a dar, entre aspas, o tiro certo, né? Então, na rua, sei lá, na Avenida Presidente Vargas, eu sei que eu tenho 4 terreiros, né? Lá na Tijuca eu tenho um, por exemplo. Então, ele vai na Presidente Vargas, porque ele vai economizar tempo, vai economizar meio, vai economizar pessoal. Ele tem 4 terreiros na Presidente Vargas. Ele sabe que o terreiro 1 tem um deputado, sei lá, senador que frequenta. Então ele vai no segundo, no terceiro e no quarto, né? Então a polícia ela acaba com essa implementação colocando o povo de santo, os terreiros, a trabalharem, entre aspas, né, para o trabalho de repressão da polícia, ok? Então, concretamente, contudo, atraía a atenção da polícia e aumentava a possibilidade de intimidação e extorsão. Primeiro que eles começavam com essa prática, eles conseguiram, ou pelo menos tinham a possibilidade, se tivessem, né, tempo, paciência, de mapear os terreiros, vamos colocar aqui a realidade carioca, eles tinham como mapear onde estavam localizados esses terreiros, tá? Intimidar, possibilidade de intimidação, porque como tinha que estar todo mundo registrado, eles já sabiam quem era quem, então ele sabe quem ele pode ser um pouco mais ríspido ou violento e quem ele tem que, né, ser um pouco mais educado, quem ele sabe que é um pouquinho tem a cultura um pouquinho mais elevada ou uma formação um pouco melhor e vai saber se portar ou afrontar. Afrontar não é a palavra, mas né, se portar diante da polícia. Porque quanto mais, teoricamente, né, quanto mais a pessoa tem grau de conhecimento e estudo, mais ela vai identificar, mais fácil ela vai identificar quando ele está passando por uma situação de abuso, né? E extorsão é aquilo que eu falei, né? Eles sabendo a localização, mapeando, identificando os indivíduos e, teoricamente, né, as suas posses, eles sabem de quem eles podem cobrar mais, de quem eles podem cobrar menos, né? É como a gente vê muito na mídia hoje em dia, né? Esse trabalho de miliciano, o camarada ele vai lá na padaria ou no mercado para cobrar a segurança dele mesmo. Então é mais ou menos nesse sentido aí, tá? Registrados ou não, os umbandistas e seus correligionários afro-brasileiros ficaram expostos à severa perseguição policial no Rio de Janeiro. E esse fato aqui, apesar de no primeiro momento parecer que eles estão ganhando uma proteção legal, né? Muitos optaram por não se registrar justamente para não se expor, para ficar, era mais seguro entre aspas, né?
ficar na clandestinidade, porque aí você já, se você se registra, eles já sabem onde, quando, qual horário ir. Se você está na clandestinidade, eles têm que ficar fazendo todo aquele trabalho de investigação, de ronda, né? Então é mais difícil deles identificarem o seu terreiro, os horários das suas práticas e, consequentemente, ir até o seu templo para poder te intimidar ou te extorquir. Ao pesquisar sobre a repressão policial nos jornais paulistas no período compreendido entre 1924 e 1944, o sociólogo Lisias Negrão encontra 86 notícias nos apresentando o seguinte: 79 dessas 86 são policiais, envolvendo atividades repressivas. Então, prisões de pais de santos ou curandeiros e de seus adeptos. Então, não era só o dirigente que acabava sendo responsabilizado, também os médicos que faziam parte daquela corrente, ou clientes, né? Então você podia estar ali na assistência buscando uma cura, buscando um aconselhamento e você acaba preso, tá? Apreensão de objetos rituais, a gente já viu isso aí no conteúdo passado, inclusive, quando a gente abordou um pouquinho sobre os objetos de culto que foram apreendidos e guardados em museus policiais, tá? Ou de remédios populares, né? Também acontecia isso, apreender a erva, ou garrafada, ou chá que estava sendo utilizado para aquela atividade religiosa. Instalação de inquéritos ou de processos, né? Então a pessoa respondia um processo por exercer a sua atividade religiosa, né? E esse daqui também é um fator contribuinte para que não fosse tão atrativo para a massa registrar o seu terreiro em uma entidade policial. Destas, apenas 2 procedem do Rio de Janeiro e 5 do interior de São Paulo, as demais da capital. A partir da leitura destas ocorrências, não podemos concluir que o combate fosse exclusivamente dirigido contra os cultos negros, né? Então, como a gente está vindo de toda aquele culto católico enraizado na nossa sociedade, então qualquer coisa estranha ao culto nos moldes do catolicismo era alvo de perseguição, tá? Em 11 casos, deu-se contra centros espíritas, certamente contra o baixo espiritismo, o que levanta a possibilidade de, dentre eles, existirem terreiros disfarçados de centros. Isso aqui a gente já cansou de bater nisso aí. Diversas foram as agremiações que colocaram seu nome de espírita para poder realizar suas práticas sem sofrerem perseguição estatal. Em outros casos, a cartomancia e a quiromancia. Em 6 casos, a notícia não permite perceber a natureza da prática reprimida. Em outros 2 casos, um tratava-se de um mago hindu e outro de um herbanário. Então, a perseguição era bem plural, né? Vamos colocar dessa forma. Mas a grande maioria dos registros, né, 63 ou 73,2% do total, referiram-se claramente a práticas ou cultos de raiz africana, se bem que, como não poderia deixar de ser, mescladas com elementos de outras origens, né? É aquilo que a gente está falando durante o transcorrer de todo esse conteúdo aqui. Vamos falar um pouquinho agora da imprensa da época, né? A imprensa foi um fator muito importante nessa perpetuação do preconceito racial num primeiro momento e no religioso num segundo momento. Eu falo racial porque não adianta, a imprensa ela acaba acompanhando o sistema dominante, né? Hoje a gente vê uma guerra entre governo e imprensa, principalmente por questões ideológicas, mas o normal é a imprensa estar jogando no time que está ganhando, que está beneficiando a imprensa. Então, se o governo está beneficiando a imprensa de uma forma, com subsídio financeiro, e não adianta. A gente teve órgãos de imprensa que apoiaram abertamente regimes ditatoriais, né? Então, a imprensa ela vai trabalhando ali de acordo com o seu interesse, tá? O escritor Arthur Ramos, em sua obra O Negro Brasileiro, registra algumas reportagens que ilustram como o sistema vigente encarava e tratava não só a Umbanda, como todas as religiões de matriz africana.
Então ele vem trazendo, abordando uma série de reportagens que eram vinculadas nos jornais pequena, grande circulação, média circulação, falando sobre práticas de religiões de matriz africana. Algumas podem parecer absurdas para um jornal, né? Você publicar num jornal que foi encontrado um despacho, mas é como eu sempre falo, você tem que entender qual que era a mentalidade da época, tá? Tem que se debruçar, né, na história com a visão da população da época. É difícil, mas esse esforço tem que ser realizado. Então, nesse Jornal Diário da Bahia, nessa reportagem de 10 de janeiro de 29, vem a seguinte manchete: nas esferas mais baixas do fetichismo, a Bahia, do fetichismo, né? Essa é como se fosse a chamada da matéria. A Bahia, apesar de seu grau de cultura geral, é uma cidade cheia de mucambos e candomblés. O baixo espiritismo, olha o termo que foi cunhado e amplamente divulgado, né? Vai fazendo cada vez mais vítimas, né? Então esse tipo de matéria vai sempre reforçando esse estereótipo negativo das religiões de matriz africana. Nenhuma cidade do Brasil possui tantos costumes reprováveis como a Bahia. São práticas fetichistas oriundas das tradições africanas para aqui transplantadas com a escravatura. Esse fetichismo, associado aos processos deturpados de espiritismo, então, olha que a gente tem que ficar fazendo essa análise meio que cirúrgica, né? Então ele fala aqui, ó, esse fetichismo, se referindo aos candomblés, associado aos processos deturpados do espiritismo. Quando o repórter, o jornalista, ele coloca isso na matéria, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o candomblé, a umbanda, enfim, a religião de matriz africana ali, ela pegou o espiritismo e alterou a essência do espiritismo. Como se o candomblé, a umbanda estivessem professando uma falsa doutrina. Então, quando ele coloca isso aqui, ó, deturpados do espiritismo, ele está reforçando essa afirmação ou esse consenso geral de que existe um alto espiritismo e um baixo espiritismo, né? Isso é a mídia. E esse trabalho da mídia aí na sociedade, né, de inferiorizar as religiões de matriz africana, foi trabalhado por anos. Então, por mais que a gente fique chateado com algumas manifestações preconceituosas, né, pleno 2020, a gente tem que ver que o trabalho para a gente mudar isso não é um processo de 5, 10 anos. Já que isso aqui foi sendo batido 10, 20, 100 anos, sendo martelado esses conceitos errados sobre as práticas religiosas de matriz africana, tá? Então a imprensa, já por diversas vezes, tem descrito essas sessões de satanismo ou práticas diabólicas. Aqui ele foi bem explícito mesmo com o pensamento dele a respeito do que seriam as religiões de matriz africana, onde o chefe da terrível comunidade, chamado entre eles Pai de Santo, pratica os exorcismos, a expulsão dos espíritos maus que se apossam dos corpos de muita gente. A Bahia já não é um entreposto de escravos, como nos tempos coloniais. É uma das capitais mais ricas do Brasil. Extingua-se nela, portanto, o fetichismo. Então isso aqui é uma carta aberta ao preconceito religioso. É uma carta aberta. O veículo de imprensa ele está fomentando o ódio religioso. Agora você leva isso para a realidade da época. Você não tinha capacidade de um contraditório, de uma ampla defesa. Você não tinha uma mídia independente, livre. Você não tinha o alcance que a internet tem hoje. Então a população tomava como verdade aquilo que ela lia no jornal. Então a pessoa lê isso aqui, é isso aqui que ela vai entender, é isso aqui que ela vai divulgar na comunidade dela, é isso aqui que ela vai inserir no seio da família dela, é com esse pensamento que ela vai criar os seus filhos. Por isso que eu falo, a luta contra o preconceito religioso não vai acabar agora. E todos aqueles que se propõem de alguma forma a mostrar
a sua religião e lutar pelo respeito que a sua religião merece, ele tem que entender que ele vai passar a vida inteira dele. Eu falo isso da minha geração, né? Eu com meus 34 anos. Eu vou passar a minha vida toda lutando contra isso, vou fazer meu desencarne e a gente ainda não vai estar livre disso. Mas isso aí não pode ser um fator desmotivador. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, o jornal à tarde, né, da Bahia, lá em 22 de março de 29, traz a seguinte manchete aí, né? Em plena macumba, pai Quinquim está no xadrez. Então, com roupas femininas, o feiticeiro, é assim que eles retratam o sacerdote, né? Dançava e cantava em um círculo de mulheres seminuas. Então, as reportagens são sempre de cunho pejorativo e com o intuito de desprestigiar a imagem não só da religião, como também dos seus praticantes. Jornal à Tarde, mais uma vez, né, em 32, 19 de abril de 32. Seguinte manchete: um candomblé é varejado. Então, entre os objetos apreendidos, uma camisa de renda e 2 gaitas. De quando em quando, a polícia inicia a campanha contra os candomblés, prendendo quantos pais e mães de santo encontre pela frente e apreendendo toda sorte de bugigangas que são mandadas para o Museu do Instituto Histórico. Então é mais uma reportagem que deixa claro que, de fato, pessoas eram presas em virtude de suas práticas religiosas e por mais que existisse lei, lembra que a gente viu legislação de não vilipendiar objeto de culto? Não interessa. A lei, como sempre, desde sempre, ela serve só para alguns, né? Ela é aplicada sempre que a discricionariedade assim o exigir, né? E, mais uma vez aqui, ó, elas são mandadas para o Museu Histórico. Mais uma vez, objetos de culto sendo apreendidos e mandados para museus aí, não só no Rio de Janeiro, agora essa reportagem aqui da Bahia, e acredito que tenha sido dessa maneira no Brasil todo. Então, agora do Rio de Janeiro, jornal Diário da Noite, tá? De 1937. Então, macumba contra o diretor de obras públicas. Foi encontrada nesta manhã, no jardim do Hospital Estácio de Sá, uma macumba completa. O que seria uma macumba completa, gente? Populares curiosos cercaram o estranho achado, chamando a atenção das autoridades. Hoje a pessoa passa ali pela oferenda, chuta a oferenda e, né, se tiver dinheiro, pega o dinheiro da oferenda. Naquela época era uma coisa do outro mundo, né? Digno de reportagem em jornal de grande circulação, grande e média circulação. Jornal O Globo, O Globo, em 37, 23 de março, ele traz a seguinte manchete: macumba contra o delegado Frota Aguiar, todos presos em flagrante. Então, comissário Alceu Rezende, do 24º Distrito, fazendo-se acompanhar de guardas e soldados, deu ontem uma batida na casa de Francisco Pereira da Silva, a rua Visconde Maceió. Em consequência, foram presos em flagrante, presos em flagrante, né? Então, quando a gente for lendo aqui essa reportagem, dá para ser entendido como já aquilo que eu falei anteriormente lá, o tiro certo, né? Talvez o delegado ele já tivesse um problema com o dirigente, né? E foi direto ali e prendeu ou mandou prender todos em flagrante, tá? Em consequência, foram presos em flagrante vários indivíduos que se encontravam reunidos para uma sessão de macumba. Após uma busca pelo interior da casa, aquela autoridade prendeu 3 galos de briga usados nas reuniões pelos macumbeiros, uma tabuleta com vários sinais feitos a giz. Gente, os caras apreenderam a tábua de ponta riscada. Tem noção disso? Os caras apreenderam a tábua de ponta. E farto material destinado a estranhas funções. Também foram encontrados numerosos pontos, ou seja, pequenos pedaços de papel com o nome de pessoas odiadas pelo macumbeiro.
né? Então, quem já trabalha ou já frequentou, até centro espírita, eu acredito que eu já vi essa prática, muitas das vezes o nome escrito no papel não tem nada a ver com ódio. O camarada botou ali pessoas odiadas pelo mal, não tem nada a ver. Muitas das vezes ali a pessoa está precisando de uma irradiação, ou está precisando de uma oração, algo voltado para a saúde, algo voltado para, né, para dar uma luz na cabeça, para arrumar um trabalho, sei lá. E é anotado o nome da pessoa, é feita uma corrente religiosa, orações para o nome daquela pessoa. Só que aqui ele é colocado que o nome que está no papel é porque aquele pessoal do terreiro ali, né, odeia aquele pessoal que está com o nome no papel. Então, através dessa divulgação constante de inverdades, é criado todo um conceito coletivo que enxerga de uma maneira negativa determinada prática ou manifestação religiosa, né? Em um desses papéis, estava escrito o nome do senhor Frota Aguiar, o delegado auxiliar. Aqui é uma foto, um retrato de uma dessas notícias, tá? Olha lá, o presidente da Tenda Espírita Santa Bárbara compareceu à primeira delegacia auxiliar. Naquele centro não se pratica a falsa medicina, nem se realizam sessões de macumba. Então, o dirigente, o presidente, teve que ir à delegacia prestar esclarecimento sobre a atividade religiosa que ele prestava dentro do seu terreiro. Para a gente entender o nível de perseguição que acontecia na época, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a FEUB, tá? Então, em 1939, por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio de Moraes funda a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, a FEUB. Tal atitude é facilmente compreensível, já que, isoladas, seria mais fácil para as agremiações enfrentarem os abusos e perseguições. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando os terreiros eles estavam isolados, era muito mais fácil para aquela delegacia, aquele delegado, aquele ente policial, ele cometer práticas abusivas, taxas abusivas, praticar intimidação ou violência física ou verbal. A partir do momento que as agremiações se reúnem em torno de uma federação, elas encontram uma proteção. Não só uma proteção porque você está num coletivo e você vê que você não está sozinho, mas também porque dentro da federação você tinha pessoas, como você vê hoje em qualquer terreiro de Umbanda, você vê pessoas das mais diversas classes, saberes, formações e ocupações profissionais e sociais. Então você tinha político, você tinha militar, você tinha delegado, você tinha comerciante de grandes posses, você tinha uma estrutura de proteção. Então fica um pouco mais difícil você combater um movimento se ele começa a se apresentar de uma forma mais organizada. Até porque você tem uma entidade agora que te defende dos abusos. Então, em 1940, é registrado em cartório a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o que acabou influenciando outras casas a também procurarem a legalização e, posteriormente, a se filiarem à federação. A TENSP foi a primeira filiada à casa, tá? Esse daí é o diplomão lá da TENSP, tá? Não dá para ver aqui porque tá... Não, dá sim, ó. Tendo cumprido as exigências dos estatutos da União Espiritista, ó, que eu falei, espiritista, não espírita, espiritista. Espiritista de Umbanda, está afiliada sob o número 1, o que lhe confere pleno gozo de todos os direitos, prerrogativas, obrigações, do cumprimento e deveres estatutários. Não identifiquei a última palavra. Essa foto eu tirei lá quando fui visitar a TENSP, tá? Até eu dei mole aí porque eu deixei o flash ligado ali e ficou um pouquinho ofuscou um pouquinho ali o diploma, mas esse diploma tá lá na parede da TENSP. Quem um dia for lá para visitar vai identificar esse diploma lá. E isso aí é um marco. É um marco, tá? Começam
como eu já falei anteriormente, já tinham no Rio Grande do Sul, no Nordeste também, se eu não me engano é no Recife, deixa eu achar aqui. No Recife. No Recife, no Recife, no Recife. O problema é que eu vou lembrando as coisas assim pra achar. Ah, tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Enquanto o autoespiritismo dava passos firmes e seguros no sentido de sua completa legitimação, sob os rótulos de falso, suposto ou baixo espiritismo, estavam agrupados os cultos de raízes africanas, as macumbas, os canjerês e os candomblés, citados pelos repórteres, cultivados por negros, mulatos e mesmo brancos das classes subalternas, objetos de intensa repressão, né? Existiam pessoas de posse ou de posição social de destaque, mas a massa sempre foi do pessoal dito, entre aspas, subalterno, tá? Então, Gilberto Freire realizou em 34 o primeiro congresso, acertei, ó, primeiro congresso de religiões afro-brasileiras em Recife, e também participou na fundação da federação que viria a proteger esse segmento naquele estado. Não sabemos se essa atitude foi tomada como exemplo, no entanto, as ideias de Gilberto Freire com relação à identidade cultural nacional brasileira, formada de brancos, negros e índios, somos plurais, somos multiculturais, somos. O Brasil tem espaço para todo mundo, né? Pá, 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 pá. Em Casa Grande e Senzala, na década de 30, o autor nos legaria um olhar diferenciado para as três raças, influenciando sua geração e todas as outras seguintes, dando-nos lições como esta. Muito do que Euclides, disse ele, tá? Muito do que Euclides da Cunha exaltou como valor da raça indígena ou da sub-raça formada pela união do branco com o índio são virtudes provindas antes da mistura das três raças, que dá do índio com o branco, ou tanto do negro quanto do índio ou do português. Tá? Então, Recife. Normalmente, o termo Umbanda era omitido, né, da razão social dos terreiros, já que a perseguição estava em um constante crescente, sendo os templos registrados como espíritas para mascarar seus cultos e evitar as perseguições, principalmente pela campanha policial contra o baixo espiritismo. Né? Aquelas duas situações que eu falei. Muitos registravam como centro espírita, porque queriam fugir da perseguição policial, e outros registravam como centro espírita fulano das couves, porque eles queriam, eles se identificavam de fato como espíritas de Umbanda, né? Uma vertente do espiritismo. Então, após o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda, em 1941, a federação passou a chamar-se União Espiritista de Umbanda do Brasil, o UEUB, que continua ativa atualmente. Vamos falar um pouquinho sobre aquela questão que eu falei lá no início, né, do embranquecimento e empretecimento, tá? Então, o escritor Renato Ortiz, ao realizar pesquisas no processo de legitimação da Umbanda no Brasil, identifica antes... Não, calma aí, deixa eu ver aqui. Se eu marquei, eu esqueço. Eu esqueço. Tá, vou fazer uma leitura antes de continuar aqui. Eu vou fazer a leitura aqui, página 155, desse livro do Alexandre, tá? J. Alves de Oliveira também observou essa situação referente ao registro dos templos de Umbanda. Falando do registro, tá? Registro dos templos de Umbanda com estatutos de tendas espíritas. E ele publicou em seu livro Umbanda Cristã e Brasileira os resultados, né,
que surgiram com essa pesquisa. Então ele coloca o seguinte aqui, tá? Como se observa, a palavra Umbanda custou muito a se popularizar, mesmo com o médium das sete encruzilhadas e seu caboclo. Haja vista que as legendas das tendas fundadas por ele, médium, e por iniciativa do caboclo, não têm a palavra Umbanda no seu nome. Porém, depois de muito pesquisar e perguntar aos médiuns e às próprias entidades, parece que descobrimos a razão desta falha. Ouvindo Zélio de Moraes a respeito, ele nos informou que na época havia muita perseguição da polícia, por isso foi omitida a palavra Umbanda, preferindo os nomes dos santos e santas do catolicismo. Não obstante a frase célebre que deu início ao movimento da Umbanda brasileira trazida pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. A Tenda Mirim, muito conhecida e com suas 32 filiais na época, igualmente não usou nem usa a designação Umbanda. É tanto que, fundada em 24, aparecem entre o emblema do Caboclo Mirim duas flechas cruzadas para o alto. As letras T e E, significando tenda espírita. Em conversa com o médium do Caboclo Mirim, quando dirigimos o mensário, a publicação mensal O Caminho, jornal de 8 páginas que circulou sob nossa orientação por cerca de 5 anos, perguntamos-lhe das razões de não usar o termo Umbanda na legenda da tenda, no nome da tenda. Aí ele coloca 3 questões aqui, tá? Primeiro, porque ninguém até então sabia do seu significado, né? Então, esse significado do que era Umbanda, a palavra Umbanda, ele vai começar a ser debatido pelas federações ou pela federação, pelas agremiações, lá no primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, que vai ser realizado em 1941, nosso próximo módulo, tá? Segundo, que a palavra espírita definia bem que ali havia manifestações de espíritos. Então, ele foi no autoexplicativo. O que é Umbanda? Manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, espírita tem espírito autoexplicativo, tá? E o terceiro que ele coloca aqui, que era também por causa da polícia, que perseguia tenazmente as tendas de Umbanda e de rituais africanos, bem como as chamadas macumbas. Por isso, com a palavra espírita na legenda e na fachada da tenda, estavam mais acobertados das perseguições da época. Nesse caso, argumentamos por que não alterar agora, já que as perseguições não prosseguem com tanta frequência e a Umbanda é respeitada e livre para realizar seu trabalho essencialmente de caridade ao povo. E por que não dar agora o nome certo e inquestionavelmente lógico ao movimento umbandista? Bem, responde Benjamin Figueiredo, não vale a pena mexer nisso. Além do mais, dá muito trabalho para alterar o nome e custa muito caro com averbações no cartório. Ele está falando aí de registro civil, tá? A interrogação fica mesmo por conta nossa. Estamos na Tulef, agora a Tulef é a tenda de Umbanda lá, tá? Agora, para umas informações sobre a fundação da tenda que Lília Ribeiro dirige com seu guia Caboclo da Mata Virgem. Diz-nos que a história é longa e cheia de percalços, porém a ideia e o ideal falaram mais forte e foram vencidos todos os óbices que apareceram no caminho. A Tulef, tenda de Umbanda, Luz, Esperança e Fraternidade, foi fundada em 1955 com o nome de Tenda Nossa Senhora do Rosário. Não levava o nome de Umbanda porque o cartório não aceitava o registro de tenda de Umbanda. Então temos aqui mais uma questão. Muitas das vezes o dirigente até queria registrar a tenda como tenda de Umbanda Fulaninho das Couves, só que o cartório se recusava. Então é mais um fato histórico aí que merece ficar registrado. A sua denominação atual foi conseguida em 23 de abril de 65, 10 anos depois. Ok? Eu falo, isso aqui é uma literatura básica, hein? O escritor Renato Ortiz, ao realizar pesquisas no processo de legitimação da Umbanda no Brasil, identifica 2 processos de transmutação religiosa, transmutação religiosa, transformação religiosa, adaptação religiosa, o embranquecimento e o empretecimento. Os 2 processos são processos complementares e ocorrem simultaneamente por ocasião do crescimento da religião. Por embranquecimento, entende-se todas as práticas de matriz africana
que são enquadradas na Umbanda para torná-la mais socialmente aceitável. Como assim mais socialmente aceitável? Então, se chega o leigo lá, vamos raciocinar com 1930, tá? Auge do preconceito, auge do, sei lá, falta de informação, falta de mídia independente, falta, um período de falta ideológica, doutrinária, midiática, sei lá, período de falta, tá? E o leigo, né, um assistente, a pessoa que chega para conhecer, chega lá, tá uma entidade incorporada em terra com um cigarro na boca, um copo de cachaça na mão, gargalhando alto e, e escutando da imprensa, a gente viu as reportagens, que a Umbanda tinha pacto com o capeta. Então olha como que aquela pessoa, a impressão, esse dito popular é o que é a primeira impressão é a que fica, a impressão que essa pessoa ia levar daquela casa. Então, a coisa foi sendo adaptada para que ela fosse melhor vista e naturalmente entendida e naturalmente menos perseguida. Então, isso aí foi ferramenta de sobrevivência. Também ferramenta de sobrevivência. Porque o outro ponto que a gente tem que sempre considerar, qual que é? É que não existia corpo doutrinário. Se você quer institucionalizar algo e dar forma a algo e você não tem por onde começar, você vai buscar fontes que se aproximem o máximo possível daquilo que você quer fazer. E qual a fonte que eles tinham na época? Católica, rito instituído, né? Liturgia, sacramentos e espírita. Foi o que aconteceu, tá? E, por empretencimento, entende-se todo rito ou prática de matriz. Eu botei católica e kardecista, mas não só católica e kardecista, tá? Judaica, hindu, oriental, num termo mais geral, teosófica. Então, muitas dessas práticas foram incorporadas sob uma ótica do povo de santo. Tá? Então, ao mesmo tempo que ocorre, não são fenômenos distintos. Ao mesmo tempo que você tem o embranquecimento de um segmento, você tem o empretecimento de outro. Tá? Ocorrem simultaneamente. E o empretecimento ele é pouquíssimo explorado. Pouquíssimo explorado. A gente tem um monte de coisa na nossa forma de culto ao sagrado que é oriundo de religiões católicas, de origem europeia, de origem oriental. Entende? Então a Umbanda é a religião de várias matrizes, de várias raízes. Acredita-se que nesse período a Umbanda se fortaleceu, mesmo com as perseguições, né, vírgula, pela busca da identidade do povo brasileiro. A gente já tratou isso no outro tema, né, que a gente vivia um período nacionalista e a Umbanda acabou servindo também para criar essa mentalidade de uma religião brasileira. Por isso que ela passou por um momento muito de destaque, acho que mais no terceiro período, inclusive, né? De aparecer na TV, de reportagem, de coluna em jornal, de evento público, no Maracanãzinho, inclusive, né? Porque ela passou por esse momento de fato de, né, religião nacional. Até porque o governo tinha suas rusgas, né, com alguns líderes católicos que não queriam largar o osso aí, né, que ficaram roendo por muito tempo aí em virtude do Estado teocrático.
Então, muitas das vezes, essa foi uma forma do governo também afrontar as autoridades eclesiásticas, ok? E chegamos a ela, verificamos no transcorrer deste conteúdo alguns fatos que se destacam no segundo período de expansão bandista. O aumento da repressão, sendo inclusive utilizados leis e órgãos para invadir terreiros, interrogar e prender religiosos. Verificamos a forma preconceituosa como era retratado junto à imprensa os movimentos umbandistas e claramente retratados, né, com associações ao demônio explícitas, né, como eram retratadas junto à imprensa as práticas umbandistas, não só umbandistas, como candomblecistas, catimbó e religiões que não ortodoxas ou que não socialmente aceitas, né? Vou colocar dessa forma, já que o termo foi utilizado. O que ajudou na consolidação de um senso comum de que a Umbanda estava associada ao demônio cristão e ou a práticas negativas. E esse conceito ele foi trabalhado por anos e ele perdura até hoje. E hoje ainda tem alguns segmentos religiosos que utilizam ainda essa narrativa para eleger um inimigo imaginário que eles têm que combater. Inclusive com alguns adeptos se utilizando de violência física contra, né, adeptos de religiões de matriz africana. Tá? Então esse período aí também é um período que a gente passa por diversas experiências negativas, né? Mas é um período bastante positivo, principalmente pela criação e expansão das federações, né? A gente começa a se organizar em termos de estrutura e conseguir uma maior proteção, não só social, mas também jurídica e etc. E também, né, a gente vai ver depois aí com esse congresso de Espiritismo de Umbanda que começa a ser esboçado uma unidade doutrinária, ou começa a ser esboçado aí um princípio de não codificação, mas dar um norte, né? Principalmente para aquele que está começando na religião, para aquele que está querendo aprender mais sobre a religião. A partir desse período específico, os nortes doutrinários começam a ser traçados. Show de bola? Vamos lá!